E aí, investir nos Estados Unidos, só para milionários ou para qualquer um? A boa notícia é que hoje é para qualquer um, pelo menos qualquer um que tenha pelo menos 200 ou 300 reais disponíveis para investir, que é o valor mínimo com o qual você já consegue comprar algum ativo que está atrelado ao mercado norte-americano. E por que você deveria fazer isso? Bom, primeiramente por causa da diversificação. É muito mais seguro ter dinheiro em duas economias diferentes do que ter o seu patrimônio inteiro em uma economia só. Vamos supor que você tem todo o seu dinheiro investido no Brasil. Se o Brasil começa a passar por uma crise, todo o seu patrimônio vai estar sofrendo junto. Agora, se você dividir o patrimônio entre Brasil e Estados Unidos e o Brasil começa a passar por uma crise, o dinheiro que você colocou nos Estados Unidos estaria seguro. Então, sim, primeiramente por causa da diversificação. Outro ponto é que nos Estados Unidos tem ativos que podem ser melhores do que os ativos do Brasil. Então, você acessando o mercado norte-americano, você consegue dar uma sofisticação maior para a sua carteira, colocar ativos de maior qualidade, com maior rentabilidade, menor risco, enfim, ativos melhores, se você expande os horizontes e começa a procurar ativos, obviamente, no mercado norte-americano. Isso não estou dizendo aqui que os Estados Unidos é um país melhor que o Brasil, economia melhor que o Brasil e tal, apesar de acreditar nisso, né, mas mesmo que não fosse, você abrindo o seu leque, colocando outras opções na mesa, é muito melhor, é muito mais fácil você encontrar boas opções de investimento se você procura em dois lugares do que se você procura em um lugar só. Entrando em um critério um pouquinho mais técnico das razões pelas quais investir nos Estados Unidos é bom para os investidores do Brasil, é que os ativos de lá têm uma correlação negativa com os ativos nacionais em função de eles serem dolarizados, né? Então, quando os ativos daqui estão se comportando de forma ruim, existe uma tendência dos investidores que têm o dinheiro lá nos Estados Unidos em dólar ter um desempenho positivo. E o inverso também é verdade. Quando o desempenho de lá está ruim, existe uma tendência do desempenho da Bolsa Nacional estar melhor. Okay? A sua carteira vai ter um risco de oscilação reduzido. Em vez de ela se comportar de uma forma muito errática, ela vai se comportar de uma forma muito mais linear, reduzindo o risco, reduzindo a oscilação. Então, esse é um outro ponto, né, que ilustra como é bom para o investidor nacional ter uma parcela do seu patrimônio investido nos Estados Unidos. Agora, sendo bem práticos, como que a gente pode investir nos Estados Unidos? Eu dividi em duas alternativas. Uma para quem é pobre, outra para quem é rico, beleza? Primeiro, para quem é pobre, como é que se faz para investir nos Estados Unidos? Você pode comprar ativos que são negociados aqui no Brasil, mas que estão atrelados a ativos norte-americanos, como, por exemplo, o ETF IVVB11 ou NASD11, né? Que o IVVB11 está atrelado ao SP500, então você está investindo nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e o NASD11 está replicando o índice Nasdaq, então é como se você estivesse investindo nas empresas que estão no Nasdaq, certo? Então, comprando esses ativos que são negociados na B3, aqui na Bolsa Nacional, e sim, eles são negociados por dólar nos seus 200 ou 300 reais, você está atrelando o seu patrimônio à rentabilidade de empresas norte-americanas, fazendo essa diversificação, e esses ativos são dolarizados, então você já está se expondo à variação cambial, à variação do dólar. Então é muito simples, muito fácil, muito positivo para os investidores daqui comprarem esses ativos, ainda mais se o patrimônio não é muito significativo que justifique o que a gente vai ver na segunda parte, que é como investir nos Estados Unidos para quem já é rico, beleza? Então, se você não tem muito dinheiro ainda, vale a pena começar a investir nos Estados Unidos por esses ativos. IVVB11 e NASD11, existem outros, tá? São basicamente ETFs das bolsas norte-americanas. Outro jeito fácil para você investir nos Estados Unidos não tendo muito dinheiro é via fundos de investimento. Então tem alguns fundos aqui no mercado nacional que pegam o dinheiro dos investidores e aplicam no mercado norte-americano. Os fundos da PINCO fazem isso, tem outros, enfim, tem vários fundos, aí depende da corretora com qual você está trabalhando, qual que é a distribuidora, enfim, mas existe uma gama muito ampla de fundos que operam com patrimônio no exterior, tanto de renda fixa quanto de renda variável. Sim, alguns deles têm um patrimônio de entrada, um valor mínimo de entrada um pouquinho maior, 50 mil talvez, mas tem outros que são mais baratos, na ordem de R$1.000. Então, eles não são tão baratos quanto os ETFs que a gente viu anteriormente, mas ainda assim são baratos a ponto enfim, tem vários investidores aqui que conseguem acessar esse tipo de produto. Um detalhe importante é que essas duas alternativas não implicam em o investidor colocar o dinheiro dele realmente nos Estados Unidos. Então, tanto por fundos de investimento quanto os ETFs, né, que eu comentei, IVVB11, NASD11, entre outros, o dinheiro está localizado no Brasil. Ele só está atrelado ao desempenho de ativos internacionais, tudo bem? Agora, existe como investidor, mesmo não tendo um patrimônio muito elevado, colocar o seu dinheiro de fato nos Estados Unidos, ou seja, tirar do Brasil e passar para os Estados Unidos e investir diretamente por lá. Como que se pode fazer isso?
com corretoras que operam internacionalmente. Existe a Avenue, se eu não me engano, o Banco Inter tem essa alternativa. Eu sei que a XP, né, a corretora, também trabalha com isso. Se eu não me engano, o Sproutify estava fazendo isso também. Enfim, tem algumas corretoras disponíveis no mercado que dão essa alternativa para o investidor. Fazer um investimento daqui, fazer uma operação de câmbio e mandar o dinheiro para o exterior e investir diretamente na Bolsa Norte-Americana com os diversos ativos disponíveis. Então, se você não tem muito dinheiro disponível, tem essas três alternativas. Duas delas, que são os fundos de investimento e ETFs, que são negociados localmente, nacionalmente, mas atrelados à Bolsa Norte-Americana. E o último é que é você abrir uma conta numa corretora internacional e mandar o dinheiro para lá e fazer essas operações. Todas essas alternativas, sim, com valores relativamente baixos, você consegue operar. Não precisa juntar tipo, 100 mil para cima, nada disso. Né? Os ETFs, como eu comentei, com R$300 você já consegue. Os fundos de investimento, talvez, a partir dos R$1.000 já seja possível. E investir pelas corretoras internacionais, você tem que ver o mínimo de cada uma delas. Mas se eu não me engano, a que eu uso é a Avenue. Eu acho que ela não tem valor mínimo para você começar. Então, a princípio, sei lá, com R$5, R$10, você já consegue fazer um primeiro aporte e mandar o seu dinheiro para os Estados Unidos para investir. Antes da gente seguir, eu vou pedir a gentileza de vocês se inscreverem no canal, dá o like e, se possível, compartilhe com alguém que você acha que pode ter interesse e está querendo investir, aprender sobre o mercado financeiro e especialmente investir nos Estados Unidos, beleza? Obrigado! Agora, se você já for rico e quer investir nos Estados Unidos, vamos ver como é que você pode fazer. Primeiro, os jeitos que a gente viu anteriormente também estão à sua disposição, mas existem outros que só estão acessíveis para quem já tem um capital um pouquinho mais elevado. Por exemplo, abrir uma offshore. Então, isso é basicamente você abrir uma empresa no exterior e essa empresa vai investir o dinheiro nos Estados Unidos. Então, você vai ser dono de uma empresa e essa empresa vai investir o dinheiro nos Estados Unidos. Se eu não me engano, a partir de $100 mil você já consegue achar contatos de contadores, empresas, advogados, despachantes, etc., que fazem esse processo, mas ele só se justifica pelas taxas que você tem que pagar, impostos, tributos, salários, etc., só se justifica a partir ali dos $100, $150 mil à sua disposição para investir. Valores abaixo disso, eu acho que fica inviável fazer esse tipo de operação, mas é possível. E qual que é a vantagem de você investir via offshore? A questão tributária geralmente acaba sendo mais leve, mais barata para investidores que investem como pessoa jurídica e não como pessoa física. Questões sucessórias, né, para passar herança, etc. e tal, também acaba sendo facilitada se você tem uma offshore investindo e não investindo no seu CPF diretamente. E a outra alternativa, se você já tem bastante dinheiro, é você simplesmente ir lá para os Estados Unidos, passear um pouquinho, encontrar uma corretora, um banco comercial, abrir uma conta, fazer uma remessa e investir diretamente por lá. Dá para fazer isso? Dá. Se você tem bastante dinheiro, geralmente a estrutura de offshore acaba valendo mais a pena, mas se você está no meio do caminho, né, se você não tem ali os 100, 150, $200 mil que justificam a abertura de uma offshore, mas você já tem talvez $50 mil, $100 mil ali à disposição, ou por algum motivo você não quer abrir a sua offshore e quer aproveitar e dar uma passeada lá, é uma alternativa. Vai lá, conhece o país, conhece os bancos, entra em contato com as corretoras, marca reuniões, abre a sua conta, faz as remessas e investe diretamente por lá, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham aprendido alguma coisa. Se ficou alguma dúvida, pode colocar ali nos comentários que vai ser um prazer atender vocês, tá bom? Valeu, obrigado!